Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Cássio, goleiro do Cruzeiro, teve um estiramento no ligamento do joelho direito. O Cruzeiro vai tentar a todo custo fazer um tratamento para que ele possa estar em condição de enfrentar o Atlético na final do Campeonato Mineiro em jogo marcado para domingo. Se não tiver o Cássio, Matheus Cunha, ex-Flamengo, será o responsável pela participação no jogo. Matheus, que desde que virou profissional, teve 6 pênaltis para pegar e conseguiu defender um. Decisão vai para pênaltis contra o Galo em caso de empate no tempo normal. Com informação exclusiva, Leonardo Jardim deixou o Cruzeiro por uma série de motivos. Resolução de problemas pessoais na Europa. Tem uma questão do visto em Mônaco, onde ele tem residência fixa, mas também por desavenças com Pedro Júnior, o filho do dono da SAF do Cruzeiro e vice-presidente de futebol do clube. É provável que o Cruzeiro nunca admita, mas ao longo do segundo semestre do ano passado, Pedro Júnior e Leonardo Jardim acabaram se desentendendo. Entre esses motivos, há uma questão de reformulação do departamento médico. Tá? Essa questão do departamento médico não foi bem digerida pelo Leonardo Jardim, que acabou indo embora. Nos últimos dias, houve uma força-tarefa para que Leonardo Jardim e Pedro Júnior pudessem restabelecer a conexão, até porque a ideia do Cruzeiro era contratar o técnico português na segunda-feira, dia seguinte a uma eventual perda do título do Campeonato Mineiro. Já tinha contado para vocês que o Tite só permaneceria no Cruzeiro por restante do ano em caso de título. Se perder para o Atlético, ele será demitido e o Leonardo Jardim era o nome dos sonhos. E foi exatamente por conta dessa informação, do risco de perder o Leonardo Jardim para o Cruzeiro, que o BAP, presidente do Flamengo, acelerou o processo de dispensa do treinador. Felipe Luiz caiu, Leonardo Jardim será anunciado nas próximas horas e o Cruzeiro perdeu a grande oportunidade de recontratar o técnico que é super querido pelos atletas, em especial pelo torcedor. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Inevitavelmente eu preciso te fazer essa pergunta, porque nós estamos aqui diante de um futebol brasileiro que é inconstante, de decisões que muitas vezes são tomadas pelo fígado e outras até pelo coração, mas na maioria das vezes pelo fígado, pelos resultados, etc. e tal. O Felipe Luiz, a partir de agora, passa a ser uma sombra para qualquer treinador de grande clube no Brasil? Eu acho que passa. Inclusive Cruzeiro? Tite? Acho que passa por todos os clubes. Vamos ver a gestão de carreira dele, se ele é um cara que eu acho que pode conseguir sim ter trânsito na Europa, não na primeira prateleira, mas eu acho que ele é um técnico que pode, sim, até pela formação dele como jogador que se deu na Europa, muito bem relacionado, ele pode conseguir, sim, quem sabe ser candidato a assumir algum clube na Europa, mas eu acho que ele se torna, desde que esteja disposto a continuar trabalhando no futebol brasileiro, um técnico que o mercado vai olhar. Né? Então, assim, a gente tem que deixar bem claro, né? Neste momento, o Cruzeiro continua tendo técnico, eu vejo sinais, na verdade, até de que a direção do Cruzeiro está bem ao lado do Tite nesse momento, depois daquela presença no empate, né, contra o Corinthians. Mas eu falava mais cedo hoje no rádio, essa demissão do Felipe Luiz por parte do Flamengo, episódio à parte, a chegada do Leonardo Jardim, a possibilidade grande, né, de chegada do Leonardo Jardim a ser confirmada pelo Flamengo a qualquer momento, pelas próximas horas, ela atrapalha, HG, até os meus padrões de análise. Porque qual técnico no Brasil hoje não se sente ameaçado? Porque a demissão do Felipe Luiz, repito, sem incluir o fato do Flamengo estar negociando ou acertado com o Leonardo Jardim. Então, se um técnico que venceu o que ele venceu em 24 e principalmente em 25, pós ter vencido o Madureira, em pese ser o campeonato carioca, a gente sabe que o nível do carioca também não é um campeonato de grande nível, qual técnico de fato no nosso futebol, e aí não é a vontade do Thiago Valu, né? Não é a maneira que eu enxergo as coisas, o andamento do futebol, mas o futebol brasileiro, ele tem as suas próprias pernas, ele caminha para a própria direção que ele quer, ou os dirigentes pretendem, né? Então essa demissão do Felipe Luiz, ela também abre assim um precedente, igual eu falei até mais cedo também dando exemplo, né? Tem vários carros neste momento da corrida trocando ali o seu jogo de pneus. O Flamengo eu não esperava, o Flamengo eu acho que está com o jogo de pneus intacto, mas resolveu trocar, o Atlético trocou, daqui a pouco a gente viu o Botafogo trocando também. Os times que não estão trocando, e os times que trocaram, a gente só vai ver lá no final dessa corrida, né? Mas eu acho assim, a demissão do Felipe Luiz por ter o trabalho que ele tinha, e falando mais uma vez, não tem a ver com a possibilidade de chegada do Leonardo Jardim,
chuta vários padrões de possibilidade de análise. É um trabalho ainda muito cedo. Eu não vou largar a mão daqueles 10 jogos que eu tenho para analisar qualquer trabalho de técnico, HG, mas é realmente um movimento do Flamengo que eu diria até radical, essa troca no comando do Flamengo. Eu acho covarde, mas enfim, achei covardia. Com o Felipe eu achei covardia. E da Covardia. forma que aconteceu, né? A forma que eu coloco, se me pedisse uma palavra, covarde. E eu estava vendo com o Valu até aqui durante um momento do programa. O Flamengo está em chamas. O pessoal do vestiário do Flamengo bastante incomodado com a demissão. Os jogadores incomodados com a escolha da diretoria. Isso é normal, HG? Não é. Não pode, cara. O cara é atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Ele perde dois torneios, uma Recopa Sul-Americana, convenhamos, e uma Supercopa Rei. E aí, por isso, o técnico é demitido. É muito pouco, cara. É muito pouco. Principalmente diante de tudo que ganhou, né? Exato. É que essa soberba... E, só lembrando, ele foi campeão da Copa do Brasil 2024, com pouquíssimo tempo de trabalho, substituindo o Tite no Flamengo. Então, assim, É que essa soberba, eu até falei ali, Eltinho, agora há pouco no Jogo Aberto, que o BAP me parece ser o Donald Trump do futebol brasileiro. Que é o cara que quer se impor pelo poder, o cara que quer se impor a qualquer custo, o cara que quer enfiar a goela abaixo das pessoas, as ideias Arrogante, ideais, prepotente. arrogante, prepotente, né? Enfim, eu acho que ele vende isso pro torcedor do Flamengo. O que a gente fala aqui com os dirigentes? Falamos isso aqui dos dirigentes do Atlético. Falei com o Pedro Daniel semana passada. Sim. Falei, Pedro, o grande problema, Pedro Daniel, o grande problema é a promessa ao torcedor. Porque quando você promete ao torcedor, você gera na cabeça do cara uma expectativa tão grande que se você não entrega, o torcedor vai cobrar de você, porque você prometeu. Então o primeiro passo para o Atlético se acertar no que diz respeito à comunicação é não prometer, né? Não promete nada. A mesma coisa vale para o Cruzeiro e seus donos. Não promete, faz lá. Quer manter jogador, mantém. Quer renovar, renova. Quer contratar, contrata. Não quer fazer nada disso, não faz. Mas não promete. Nesse aspecto, o Cruzeiro tem acertado. Não sei se vocês pensam diferente. Sim. Né? E o Atlético me parece que está tomando os rumos de também evitar a promessa, a projeção do Pedro Daniel do Galo 2030, tudo bem, vou entender. Ele, gestor, ele precisa dar uma projeção. Sim. Né? Mas também é algo arriscado, com a maneira que o torcedor interpreta quando ele fala que em 2030 o Atlético vai ser protagonista, vem de novo esse nome. Mas por quê? Mas por quê que ele diz isso? O que incomoda o torcedor do Atlético? Porque outras promessas foram feitas e não cumpridas. Lá no Flamengo, o BAP, em todas as entrevistas, ele coloca o Flamengo numa dimensão. Porque quem vendeu. É isso aí. Quem vendeu a ideia de que o Flamengo tinha que disputar era nível Premier League, que tinha que disputar era a Liga dos Campeões, e que tinha possibilidade de jogar grandes torneios de grandes ligas, não fomos nós. Mas pra mim o Landim já fazia isso. Sabe? Não, eu tô falando do BAP agora, que eu acho o BAP pior que o Landim. Eu também acho. Em termos de arrogância, muito mais prepotente, arrogante. Sabe, tem vezes que a gente comenta, né, que o Flamengo com seus 2 bi, né, 2 bi de orçamento, 2 bi de orçamento, o Flamengo vai se tornar o Real Madrid do continente. É por causa dessas pessoas que estão por trás do Flamengo que eu não acredito. Porque o Flamengo se auto-sabota. Quando ele faz um movimento desse, esse movimento que o Thiago está trazendo aí, junto com o Valu, essas informações que o vestiário não recebeu muito bem a demissão do Felipe, então todo mundo apoiando o Felipe. Isso só demonstra o quanto que o Flamengo se auto-sabota. E ontem ele cometeu mais uma auto-sabotagem. Porque é inacreditável o que o Flamengo faz para se auto-sabotar. Porque se não fosse isso, e ainda bem que é assim, principalmente pra gente que tá aqui em Minas Gerais, não tem nenhum torcedor do Flamengo aqui no estúdio, então posso falar isso com tranquilidade. O Flamengo se auto-sabota pelo bem do futebol brasileiro. Isso, o quê? Se não fosse isso, o Flamengo seria realmente uma potência, Breno. Mas sabe uma coisa que mas alguém tem dúvida, ninguém respondeu o GC. Com todo respeito aqui, mas alguém tem dúvida que mesmo com essa sabotagem, você acabou de falar, o Flamengo ganhou 4 títulos no ano passado. Ele é a grande potência do futebol Ele é a brasileiro. potência, Breno, mas ele poderia ser muito mais. Ele acabou de perder 2. Eu sei. Entendeu? Eu sei, mas pelo bem do futebol, ele se auto-sabota. Mas ninguém vai responder o GC, vocês vão realmente ignorar o André? O que foi, gente? Ninguém vai responder o que está Não, explicando. eu respondi. Não, na vocês primeira responderam, frase. mas vocês não vão responder, não? Não me perguntaram. A minha opinião... Ele teve a minha uma boa escolha, não. Falei se ele seria sombra. A minha opinião sobre o Felipe, eu acho o seguinte... O Felipe é muito inteligente, muito inteligente. O Felipe tem sonhos e tem objetivos que ele já deixou claro em outras situações. Por que você está olhando e rindo? Porque você não vai me responder. Eu vou te responder. Você vai me enrolar, não vou, não. enrolando leve. Não vou. O Felipe Luiz, o que eu vejo dele, o que eu acompanho dele, é que ele vai dar uma respirada agora e vai tentar fazer cursos na Europa, porque ele tem muito claro como objetivo que um dia vai treinar o Atlético de Madrid e ele vai buscar esses objetivos. Ou seleção brasileira. Ou seleção brasileira. O Tite está empregado, irmão. O Tite está empregado. O Tite está empregado. O André não pode fazer pergunta para você. O Tite está empregado. É só você falar sim ou não. Não por causa disso. Não, eu estou respondendo. Beleza. Eu estou falando que o Felipe Luiz tem outros objetivos e ele vai usar justamente esse momento que ele foi trairado, que para mim também ele foi trairado dentro do Flamengo,
foi trairado para dar uma refrescada na vida dele e pegar e tentar fazer alguma coisa na Europa. Seria uma boa escolha? Claro que seria. Ótimo. Claro que seria. Mas eu acho que, como o Elton, que ele não vai querer assumir nenhum clube agora. Olha o tal áudio aqui, ó, do BAP. Peraí, vamos se der. Fala, Mário, querido, tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo junto. Você sabe quem que é o Mário? Cara, quer saber quem é o Mário? Quer saber quem é o Mário? Que Mário? É o do armário. Aqui, ó. Ele teve a santa coragem de tratar o Felipe Como trem errado. É. Ele disse que o Felipe é um trem errado, Thiago Fernandes. Mas O cara que deu uma Libertadores e um brasileiro. E uma Copa do Brasil. E uma Copa do Tem Brasil. condição, É um trem não. errado. Tem condição não. Cara, é o cúmulo do desrespeito. Que isso? E a prepotência. É o cúmulo. A Sabe por quê? arrogância. Sabe por quê que eu acho um grande absurdo isso? Eu vou te explicar por quê. Porque ele trata o Felipe Luiz como tomar um trem errado. Trem não é igual nós aqui em Minas Gerais, que qualquer coisa é um trem, não, tá? Na No caso que hora ele eu tá achei que falando, fosse é o trem da depois eu percebi. estação, né? É o trem mesmo, de ferro. Aí ele trata o Felipe como trem, mas vocês já imaginaram se o Felipe diz assim, ó, eu pedi o desligamento do Flamengo porque eu estava num trem errado. E eu notei, você já imaginou se fosse o contrário? O desrespeito do profissional com a instituição? Era pau nele. Isso, velho. Mas o presidente, é óbvio que esse áudio aqui foi vazado por querer, gente, é óbvio, né? Sim. É óbvio. Ó, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um áudio pra você, vaza esse áudio aí, e depois eu ainda vou gravar e falar, porra, mas não se faz isso. E não se faz mesmo, né? Todo aquele Não, que isso? manda print, é um vagabundo de marca maior, né? Então, isso aqui, cara, está na cara que é um negócio montado e tal, para tentar explicar. Por que ele não chama uma coletiva, então, e explica os motivos que levaram ele na tomada de decisão? E outra coisa, se eu tô lá na coletiva, eu perguntaria para ele, que eu odeio coletiva, tá? Eu perguntaria para ele, ô Bapo, mas quando é que você notou que o trem era errado? Quando é que você notou que o trem era errado e procurou o Léo Jardim? Porque antes da renovação com ele, você procurou o Léo Jardim. Aí agora, antes de mandar ele embora, você fechou com o Léo Jardim. Então quando é que você descobriu que o trem estava errado? Você é louco. Desrespeito absurdo. Completo desrespeito. Um negócio maluco, maluco. Até por se tratar, como o Elton disse, um cara que é Campeão, cara. E outra coisa, quanto que ele desrespeitou a instituição, Felipe Luiz? O cara polido, né, Valuzeiro? Muito polido. Pois é, uma das últimas Educadíssimo. frases dele na coletiva é falando do amor dele pelo Flamengo, velho. Cacete, cara. Desrespeito. Piada. Caralho, Piada, muito piada. louco isso. Sinceramente, eu fico incomodado com essas coisas. Porque quando terminam os relacionamentos assim profissionais, né? Você sair esculhambando e tal, eu acho isso um negócio maluco. Família, mais um giro de notícia. Valeu? Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.